Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a alteração da tributação das subvenções para investimento. Recentemente, houve uma alteração nessa lei que prevê a tributação da subvenção para investimento e foi lançado pela 14.789 de 2023 e revogou totalmente a lei anterior, a Lei 12.973 de 2014, ou seja, desde 2014, a subvenção para investimento tinha um tratamento tributário e, a partir de janeiro de 2024, esse tratamento mudou completamente. De acordo com o CPC, o pronunciamento contábil 07, a subvenção é uma assistência ou doação governamental, geralmente concedida de forma pecuniária, mas ela não se limita a essa forma, não é restrita a ela. E essa assistência ou doação ela é concedida a uma entidade, normalmente em troca de um cumprimento, de uma determinação tanto passada ou futura, sob certas condições e também determinados requisitos relacionados à atividade operacional da empresa. Ou seja, em outras palavras, a subvenção para investimento é a transferência de capital governamental para a empresa com o intuito de investir na expansão ou implantação de um empreendimento econômico, que irá gerar um lucro futuro para o caixa da empresa e também pode ser considerado como aumento de receita para o Estado, pode ser considerado como movimentação da economia, pode ser considerado também como um investimento pensando na contratação de novos empregos, geração de novos empregos, enfim. A Receita Federal, através do parecer normativo 112 de 1978, ou seja, é um parecer bem antigo, inclusive a lei de 2014, ela sempre exigiu que para a subvenção para investimento, ela sempre exigiu das empresas que essa norma estadual ou distrital determinasse de forma expressa quais seriam os incentivos para a implantação ou expansão dos empreendimentos e que os sujeitos passivos eles tivessem de fato aplicado os recursos da subvenção para investimento no ativo circulante, no próprio negócio da empresa para expandir o empreendimento. Isso por óbvio, né? Se é uma subvenção para investimento, não faz sentido aplicar esse capital, esse investimento em outra situação. E que houvesse também, que não faz sentido se fosse diferente, concomitância entre a subvenção e o investimento. Esse parecer da Receita Federal, ao meu ver, vai continuar servindo como base para a fiscalização da Receita, essa verificação em relação à subvenção para investimento. Mas quais serão os novos parâmetros diante dessa nova lei? Bem, de fato, como eu disse para vocês, a nova legislação ela trouxe uma grande ruptura com a legislação anterior, ou seja, cortou totalmente o que existia antes pela nova legislação. E a partir de janeiro de 2024, a partir desse ano, as subvenções do ICMS para investimentos devem integrar a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O que isso significa? Antes, a subvenção para investimento ela não integrava a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, certo? Agora, esse valor que é destinado, que é investido na empresa, né, esse valor que a empresa recebe do governo para investimento e expansão do empreendimento, ele vai ser integrado à base de cálculo desses quatro tributos federais e, em contrapartida, a lei deu o benefício de geração de crédito fiscal para essa empresa, sob a base da alíquota de 25%, somente relativa ao IRPJ, ou seja, esse crédito fiscal de 25% pode ser utilizado apenas para o IRPJ. É importante mencionar que as subvenções para custeio, diferente da de investimento, elas eram equiparadas à subvenção para investimento, mas elas não possuem mais esse tratamento, ou seja, as subvenções para custeio, elas vão ser tributadas normalmente, tá? Além disso, o conceito de subvenção para investimento, de acordo com a nova lei,
ela está diretamente atrelada às despesas de depreciação, de amortização, de exaustão ou locação e arrendamento de bens relativas a essa implantação ou expansão do empreendimento econômico, por óbvio, né? A base de cálculo para a tributação deve ser a receita da subvenção relativa à expansão ou implantação do empreendimento, reconhecida após o pedido de habilitação. Nessa nova legislação, para que a empresa ela consiga obter esse crédito fiscal de 25% sobre a base de cálculo do IRPJ, é necessário alguns requisitos para que a empresa possa se habilitar ou seja, ela possa ser apta a gerar esse crédito fiscal. A pessoa jurídica ela tem que estar no lucro real, sob a ótica do ICMS não cumulativo e, portanto, apto a gerar crédito, então não faria sentido. Para quem entende dessa cumulatividade e não cumulatividade, não faria sentido gerar esse crédito para uma empresa do lucro presumido, por exemplo, onde a ótica de tributação do ICMS é cumulativa e não dá direito à geração de crédito. Outro requisito é que a empresa beneficiária pela subvenção da empresa ser beneficiária de subvenção, isso aí é óbvio, né? O ato concessivo de subvenção, ele tem que ser anterior à implantação ou expansão do empreendimento econômico, ele não pode ser posterior. Isso também, para mim, é considerado como óbvio, apesar do CPC de 2007 trazer que pode ser anterior ou posterior. Esse CPC, com certeza, será atualizado. E, como último requisito, o ato concessivo de subvenção tem que estabelecer expressamente as condições de contrapartida a serem observadas pela pessoa jurídica, que é o que diz naqueles requisitos que a Receita Federal sempre observou para as fiscalizações em relação à subvenção para investimento. Essa utilização de créditos ela pode ser feita tanto por meio de compensação com débitos próprios, como através de ressarcimento em dinheiro. Tem essas duas opções aí para a empresa obter esse crédito. Bem, as grandes mudanças, elas têm que ser consideradas pelo contribuinte, certo? Tanto pelos contribuintes que começaram a receber a subvenção esse ano, como para os contribuintes que já recebiam as subvenções anteriormente e foram surpreendidos com essa alteração de legislação. Para esses casos, as empresas que já recebiam a subvenção para investimento, resta buscar via judiciário, tentar barrar essa tributação ou requerer um prazo para que a contabilidade, para que a empresa como um todo se enquadre nesses parâmetros da nova alteração. Um minuto, deixa eu beber uma aguinha. É interessante que a PGFN começou a analisar todas as ações que dizem respeito a essa questão de subvenções de ICMS para investimento e todo o contencioso no que diz respeito a isso, e eles emitiram um parecer, inclusive, uma nota de que foram deferidas integralmente algumas liminares para alguns contribuintes, afastando essa tributação. Afastando a tributação de quê? Da subvenção para o investimento em cima do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. E trazendo a sistemática anterior para as empresas que já obtinham esse direito, né? E outras 3 liminares foram apresentadas parcialmente. Nas liminares favoráveis aos contribuintes, os juízes têm usado como argumento principal o precedente fixado pelo STJ lá em 2017, no julgamento eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Mas o julgamento é 1517492 do Paraná. Esse julgamento lá de 2017 foi um precedente tanto, né, para as empresas. Nesse caso, o Tribunal Superior definiu que os créditos presumidos do ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e CSLL em respeito ao Pacto Federativo. Então, pelo menos em relação a esses 2 tributos, a subvenção para investimento não iria
não iria afetar a base de cálculo desses dois tributos. E, por último, que eu trouxe para vocês aqui, um desses processos em trâmite, onde os contribuintes estão discutindo esse benefício do não, como é que eu posso dizer, da permanência da base de cálculo sem a subvenção para o investimento, ou seja, sem a incidência do valor da subvenção para o investimento do IRPJ-CSLL, um magistrado da 13ª Vara Civil Federal do Estado de São Paulo deferiu uma liminar para determinado contribuinte, justificando que a jurisprudência, inclusive do STJ, inclina-se por reconhecer a inexigibilidade de tributação do IRPJ e CSLL, com inclusão no resultado dos valores decorrentes de incentivos fiscais e financeiros do ICMS. Tudo isso também com base nesse precedente do STJ que eu citei para vocês, que foi publicado, foi julgado e publicado desde 2017. Então, como eu disse para vocês, resta aos contribuintes que já obtinham esse benefício de não incidência da subvenção para investimento na base de cálculo de RPJ e CSLL, entrar com a discussão judiciária para obter, para continuar, na verdade, com esse benefício, né? Sob pena de não respeitar o Pacto Federativo, né, entre os estados e entre os estados e a União também. É isso por hoje. Eu vim apresentar para vocês um pouco dessa alteração, dessa nova lei sobre a tributação das subvenções para investimentos. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto um pouco denso e realmente eu trouxe aqui uma explanação muito por alto, mas inclusive citei até o precedente que outras empresas têm utilizado para questionar essa tributação sobre a subvenção para investimento. E espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o canal, caso vocês queiram acompanhar as notícias sobre o mundo do direito tributário. Eu sempre trago muitas dicas por aqui e gravo vídeos que são um pouco mais complexos, mas outros que também são mais, mais fáceis de compreender, posso dizer assim. Então é isso. E uma novidade para vocês. A partir de sexta-feira, eu vou começar a trazer para vocês um pouco mais da minha rotina do dia a dia de uma advogada tributarista. Em que sentido? Vou trazer mais casos práticos para vocês e discutir um pouco sobre esses casos práticos de forma prática, como o nome já está dizendo, de forma clara, para que todos os contribuintes consigam entender e outros profissionais que me acompanham aqui também consigam compreender bem o que eu estou falando. Então, toda sexta-feira, eu espero vocês no Diário de Tributarista e essa sexta-feira vai ser o episódio número 1. Não percam! E se inscrevam no canal para acompanhar todas as novidades. Até mais, pessoal!